Olá! Hoje vamos falar de um tema que, ufa, causa imensa frustração a pais, mães, cuidadores, a tal da seletividade alimentar. É muito comum olharmos para uma criança que recusa comer e pensarmos logo que é um problema de comportamento. Mas e se for algo muito mais complexo do que isso? E lá vem a pergunta que ecoa em tantas casas à hora da refeição, não é verdade? A criança simplesmente não come o que está no prato e na nossa cabeça começa o debate. É uma luta de vontades? É só um capricho para me testar? Ou será que estamos a deixar passar um pedido de ajuda que não sabemos como interpretar? Frescura, birra, má educação. Pronto, são as palavras que aparecem logo, não é? Todos nós já as ouvimos ou, sejamos sinceros, até já as pensamos. E olha, é uma reação super compreensível, vem do cansaço, da frustração. Só que a ciência está a convidar-nos a olhar para além destes rótulos fáceis. Muito bem, vamos então mergulhar nisto. Vamos deixar os julgamentos de lado por um momento e explorar o que é que as neurociências e a nutrição nos dizem sobre este fenómeno. E garanto, a perspectiva científica, bem, ela muda completamente as regras do jogo. Então, o ponto-chave é mesmo este. A seletividade alimentar não é uma escolha de comportamento, é uma dificuldade genuína. As raízes disto estão na forma como o cérebro processa o mundo, em como gera as emoções e no próprio desenvolvimento neurológico da criança. É biologia, não é birra. Pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas o ato de comer é, na verdade, uma das tarefas mais complexas que o nosso cérebro executa. Pense nisto como uma verdadeira orquestra de sistemas a ter de trabalhar em perfeita sintonia. Olhem só para a quantidade de informação que o cérebro tem de processão de uma só vez. Não estamos a falar só do sabor. É a textura, o cheiro, a temperatura, a própria aparência da comida. E, um ponto absolutamente crucial, a previsibilidade. Ou seja, saber exatamente o que se está à espera. Qualquer falha nesta integração de informação pode e vai criar um problema. Isto explica na perfeição o que acontece. Quando um destes estímulos é demasiado intenso, por exemplo, se a textura é sentida como algo agressivo ou o cheiro é simplesmente avassalador, o cérebro pode interpretar aquele alimento não como nutrição, mas como uma ameaça. E a recusa em comer, bem, isso é, na verdade, uma resposta de defesa, uma resposta de luta ou fuga. Ok, mas de onde vem isto tudo? Quais são as raízes desta recusa? Bem, é aqui que a ligação com o neurodesenvolvimento se torna cristalina. Preparem-se para este número. 90%. É impressionante. Os estudos indicam que até 90% das crianças com perturbação do espectro do autismo apresentam algum grau de seletividade alimentar. E isto acontece precisamente por causa das diferenças no processamento sensorial e de uma necessidade muito maior de rotina e previsibilidade. Mas atenção, é fundamental perceber que isto não é exclusivo do autismo. Muitas crianças ditas neurotípicas podem ter hipersensibilidade a certas texturas ou cheiros. Podem, por exemplo, desenvolver ansiedade alimentar depois de uma experiência negativa, como engasgarem-se. Ou podem simplesmente estar a passar por uma fase normal do desenvolvimento, a chamada neofobia, que é aquele medo de experimentar coisas novas. E aqui a necessidade de previsibilidade é mesmo fundamental. Para muitas destas crianças, previsibilidade é sinónimo de segurança. E é por isso que, por vezes, só aceitam iogurtes de uma certa marca, bolachas com um formato específico ou comida de uma determinada cor. Repito, não é capricho. É uma forma de controlar um ambiente sensorial que, de outra forma, seria completamente esmagador. Posto isto, a grande pergunta é: o que se pode fazer? Vamos analisar agora as abordagens mais comuns e perceber porque é que, segundo a ciência, muitas delas não só não funcionam, como podem, na verdade, piorar a situação. Este quadro é muito claro. De um lado, os métodos de pressão que muitos de nós conhecemos. Forçar a comer, punir a recusa, obrigar a experimentar. Do outro lado, os resultados reais, comprovados pela ciência. Forçar, castigar, obrigar tem o efeito exatamente contrário ao que se pretende. Aumenta a aversão, cria ansiedade e trauma e, a longo prazo, só consolida ainda mais a recusa. Então, se a pressão não funciona, qual é a alternativa? O que é que funciona? A resposta está em mudar o foco. Em vez de forçar a alimentação, vamos construir segurança à mesa. As abordagens que realmente funcionam baseiam-se em construir confiança. Primeiro, exposição gradual e repetida. Isto é, apresentar o alimento várias vezes sem qualquer pressão para comer. Depois, reduzir a pressão nas refeições a zero. Em vez disso, focar na modelagem positiva, ou seja, comer junto, de forma descontraída, e, por fim, criar um ambiente alimentar que seja o mais calmo e previsível possível. Mas há momentos em que é preciso procurar ajuda profissional. E não há mal nenhum nisso. Pelo contrário, é um ato de cuidado. Quando é que se deve pensar nisso? Por exemplo, quando a variedade de alimentos que a criança aceita é muito restrita, talvez menos de 20.
Uma equipa com vários especialistas, nutricionista, terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, psicólogo, pode desenhar um plano específico e muito mais eficaz. No fundo, a grande mudança de mentalidade é esta que vemos aqui. É substituir o julgamento pela ciência, a frustração pela empatia e a pressão por uma intervenção que seja consciente, informada e que, acima de tudo, respeite o ritmo e as necessidades únicas de cada criança. Fica então a reflexão final. Como é que podemos transformar a hora da refeição numa experiência de segurança e de conexão? É que a comida é muito mais do que apenas nutrientes, não é? É cultura, é relação, é conforto. Ao focarmos na segurança e na conexão, não estamos apenas a ajudar uma criança a comer melhor no imediato, estamos a preservar e a fortalecer a sua relação com a comida para toda a vida. Obrigado por terem estado deste lado.